Bom dia, tudo bem? Mais um dia de live aqui como eu prometi. Na live de hoje falaremos sobre os produtos disponíveis para você comprar sua casa, seu apartamento, sua loja comercial, te dizer as opções, lembrando que um dos principais pesos no orçamento familiar está relacionado à moradia. Então, a pessoa faz um financiamento de 30 anos, é uma conta ali que ela vai ter que pagar por 30 anos, e a gente precisa pensar muito em como, de maneira estratégica, fazer isso, para não impactar o seu orçamento praticamente o resto da vida ou boa parte da sua vida. 30, 35 anos, a expectativa de vida média do brasileiro está batendo próxima de 80 anos. Quando você tem um financiamento de 35 anos, você compromete uma boa parte da sua vida com isso. Isso quer dizer que você não vai comprar o seu imóvel? Nada disso. É justamente o contrário. Eu prego que as pessoas precisam ter um imóvel. Essa história de que morar de aluguel é a solução para todos os problemas está completamente errada. Primeiro, mostra uma desconexão imensa com a realidade do brasileiro médio, E você pagar, eu estou dizendo aqui, para a gente ser bem coerente, 35 anos em um financiamento vai pesar no seu orçamento se você não tiver organizado. Mas nada pode ser pior do que você pagar o aluguel por 35 anos. No primeiro cenário, você pagou por 35 e tem um imóvel. No segundo cenário, você pagou por 35 e não tem nada. O que é pior, Então, o intuito hoje é explicar detalhadamente quais são as opções e como a gente vai conseguir fazer isso de uma forma inteligente e estratégica. Vamos começar pelo financiamento imobiliário. O financiamento imobiliário ele é uma forma de você comprar um imóvel e conseguir alongar essa dívida. Então, com 20% do valor do imóvel, na média, você consegue acessar um financiamento imobiliário desde que você tenha uma renda compatível com o valor dessa parcela, com o valor desse imóvel. Então, o imóvel é de R$1 milhão de reais. Se você tiver R$200 mil, por exemplo, você vai conseguir acessar esse imóvel. E o que é o ponto aí? Eu vou ter R$800 mil para pagar ao longo de 30, 35 anos, com uma taxa de juros que normalmente é alta no Brasil. Hoje, por exemplo, está muito alta. Então, se você vai pegar R$800 mil de empréstimo, você, ao final, terá pago aproximadamente 2 milhões e 400. Quase 3 vezes mais do que você pegou. Esse é o melhor cenário? Essa é a melhor opção? Com toda certeza, não. Eu garanto para vocês. Mas, entre essa opção e morar de aluguel, o financiamento imobiliário é melhor, porque ao final de 35 anos você vai ter um imóvel e ao final de 35 anos com aluguel você não vai ter nada. Eu sei que muitas pessoas pregam o contrário disso, tá? Mandam morar de aluguel e etc, mas é um público muito específico, a pessoa que já tem uma consolidação de patrimônio muito grande. Então, essa é a primeira opção. E a segunda opção? Qual é a segunda opção? Segunda opção, você comprar à vista, caso você tenha esse dinheiro. Então, você tem 1 milhão, você paga 1 milhão no seu imóvel, compra o imóvel. São só flores? Na vida nada é assim. Hoje 1 milhão, no investimento mais conservador, vai te entregar ali, pior dos cenários, 10 mil reais por mês de rentabilidade. Você está deixando para trás 10 mil reais por mês de rentabilidade. Esse é o ideal? Mas você pelo menos não vai ter uma dívida. Acaba sendo um cenário melhor do que o financiamento imobiliário. E qual é o terceiro cenário? O terceiro cenário, só relembrando para quem está entrando aí, já falamos de financiamento imobiliário, comprar um imóvel à vista. A gente sabe que a compra da casa própria ou a troca de um imóvel
é um sonho da maioria dos brasileiros e impacta diretamente no planejamento financeiro, que é o meu assunto central aqui. E a terceira é o consórcio. Antes de explicar o consórcio, é muito importante a gente desmistificar algumas coisas. O consórcio é uma ótima opção que não serve para todo mundo, pessoal. É claro que a pessoa que está ali vendendo o consórcio, ela não vai te falar isso tão claramente. O consórcio tem peculiaridades. Ele é uma ótima ferramenta desde que você esteja enquadrado nas coisas que eu vou falar agora. Você não tem pressa, você pode ir pagando a parcela e aguardando a contemplação. Ô André, muito obrigado, o prazer é todo meu. Teremos aqui todos os dias úteis agora, tá? Do ano. Compromisso que eu tenho aqui para falar de finanças, investimentos, planejamento financeiro. Então, consórcio, se você tem tempo, se você tem paciência, se você não tem pressa, vai ser uma ótima opção. Ele tem um custo infinitamente menor do que o financiamento imobiliário. Outro cenário, e o melhor cenário, é quando você tem o dinheiro para comprar à vista. Quando você tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista, você pode utilizar os rendimentos para pagar essa parcela e, se em algum momento você quiser dar o lance, você vai conseguir ter um custo menor do que um custo de financiamento imobiliário, por exemplo. A ideia dessa live é mostrar para vocês o seguinte: a gente precisa construir um plano financeiro que não asfixie a gente o resto da vida. Mas não é por conta disso que você vai deixar de ter sua casa. A coisa mais importante, material, que você pode ter é o lugar que você vai morar com a sua família, por exemplo. Se você mora de aluguel, como eu falei, por 30, 35, 40, 45 anos, você não construiu nada, você não construiu um patrimônio. Como eu disse, eu sei que muitos vão na contramão disso que eu estou dizendo. More de aluguel, não compre o seu imóvel. Não. Isso é uma teoria levando em consideração que com os rendimentos do seu investimento você tem uma liberdade para morar de aluguel, você não fica preso e etc. Mas o fato é que em algum momento da nossa vida, segurança vai ser importante, pessoal. A segurança de você ter o seu imóvel, a segurança para sua família, a segurança de você não ter que pagar nenhum financiamento, nenhum consórcio e nenhum aluguel, porque em algum momento isso vai estar quitado. O que eu sempre prego é a estratégia. Você fazer as coisas de uma maneira planejada. E dentre essas opções, a mais rentável no final desse prazo, 30, 35 anos, sem dúvida nenhuma é o consórcio. Desde que esteja alinhado com esses dois pilares que eu falei para vocês. Os pilares da paciência e do planejamento, ou, se você tiver o dinheiro para comprar o imóvel à vista, o consórcio, apesar dos reajustes do INCC, vai chegar a uma taxa mensal média ali de 0,3, no máximo, 0,4 ao mês. Os investimentos, na média, rendem muito próximo de 1% ao mês no Brasil, os mais conservadores. Olha a diferença que você tem ali. Olha a gordura que você tem ali para, em algum momento, ter o seu dinheiro investido e o seu imóvel quitado. Quando você for tomar a decisão de comprar o imóvel, pensa bem nesses pontos. Avalia o que faz mais sentido. É muito importante a gente tomar uma decisão consciente, entendendo quais serão os impactos nas nossas finanças, para que a gente não fique apertado o resto da vida, tendo sempre que produzir cada vez mais e mais e mais. É sempre bom a gente produzir mais e mais e mais, mas não com uma faca no pescoço. Pessoal, essas lives são curtas, esse é o intuito, é trazer conhecimento direto ao ponto para vocês. Qualquer dúvida, me chamem no direct, vai ser um prazer responder a todos vocês. Um bom dia, bom trabalho a todos.